a correção do exercício lá para vocês. Obviamente eu não ia fazer aquela tabela na mão, né? Então eu trouxe ela pronta aqui para agilizar, para não perder muito tempo. Reconstruir aquela tabela. Então tá aqui, ó. Estou mostrando para vocês que tem nada demais. Provavelmente igual vocês fizeram. Dividi aqui o T-read, né, o cabeçalho, para colocar o cabeçalho na tabela. E depois eu coloquei o T-body, todas as coluninhas. E lá no final eu coloquei o T-foot, que é o rodapé, onde a gente já utilizou aquela parte lá da legenda. Certo? Coloquei o inicial block, que é o quadradinho, só para poder ficar aqueles quadradinhos lá no final da classificação, sabe? Para a gente fazer a exploração. E é isso aí. Não tem muito segredo, não. Tabela pura fica dessa forma. Aí agora nós vamos começar a fazer a utilização delas aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui, vou criar uma pasta aqui. E vou mover essa tabela 3 lá para dentro. Beleza, vou rodar ela aqui. Deixa eu deixar uma foto aqui. Beleza. Está lá dentro da minha pasta. Vou pegar e vou criar meu arquivo CSS aqui, né? E dentro dessa tabela 3 aqui, a primeira, eu vou vir aqui e vou importar ele com o link aqui. Link. Rel, que é o tipo de linkagem que eu vou fazer, vai ser com a style sheet, uma folha de estilo. E o ref style.css, que é o nome do meu arquivo. Só isso já está vinculado agora. Toda modificação que a gente fizer no nosso estilo já vai ser aplicada aqui na nossa tabela. Vamos então fazer as formatações que foram solicitadas aí. Então a primeira coisa que ela fala aqui, que a tabela vai ficar centralizada. Então nós vamos começar aqui centralizando a tabela. Como eu vou referenciar para acessar essa tabela, vocês devem ter visto lá nas aulas, né, que quando a gente vai referenciar em CSS, a gente pode referenciar de 3 maneiras. Ou pela tag, ou pela classe, ou pelo ID. E como que funciona cada uma delas, quando que a gente deve utilizar? A gente deve utilizar pela tag quando a aplicação dessa utilização ela for única em todas as nossas páginas. Por quê? Porque quando a gente aplica sobre a tag, por exemplo, se eu aplicar uma utilização sobre a table, ou sobre a body, ou até mesmo sobre a TD, toda vez que aparecer uma table, uma body ou uma TD na minha página, ela vai pegar aquela utilização, independente de qual que ela esteja. E é muito comum vocês verem, por exemplo, nós pegar no exemplo da tabela. Em uma página, talvez a utilização da tabela vai estar de uma forma, em outra página ela vai estar de outra, e assim por diante. Cada página vai ter suas características. Então, fazer a seleção pela tag, principalmente desses elementos que são duplicados, que são muito utilizados, quase nunca é interessante. A melhor, assim, a que eu mais utilizo quando a gente vai fazer a seleção da tag, que quase sempre é constante, é quando a gente aplica uma utilização sobre o body. Por quê? Porque quando a gente aplica sobre o body, a gente já vai aplicar sobre todo o corpo da página, e assim a gente vai estar replicando todas elas. Por exemplo, o que é bastante comum a gente fazer a seleção pela tag? Quando você tem que aplicar um estilo de fonte. Você quer que toda a sua página fique, por exemplo, na Arial, na Fourier, no etc. Então, você não vai ficar numa página que você vai ter Times, outra página você vai ter Arial, outra página você vai ter outra fonte, outra página você vai ter outra fonte, e isso quebra os padrões aí de interface. Então, quando você vai aplicar uma fonte, etc., aí você pode selecionar a tag, que era a tag de boa. Quando você seleciona pela classe? A classe, se vocês forem imaginar, seria como se fosse você aplicar uma bateria sobre cada uma dos itens que você colocar. E aí, toda vez que ele tiver aquela classe, todo item que tiver aquela bateria, ele vai sofrer alteração. Então, se você aplica uma classe, geralmente a gente aplica classe para quê? Para quando a gente vai pegar um padrão de estilo que vai ser utilizado em vários lugares diferentes. Se você tem que usar ele em vários lugares, aí é interessante você utilizar a classe. Por quê? Porque senão você tem que fazer a referência um por um para cada um daqueles elementos para poder fazer a seleção da classe.
Um exemplo, se vocês verificarem aqui, ó, tem vários. As cores são aplicáveis por classe, porque são repetíveis. Essas linhas de divisão aqui podem ser aplicadas por classe, porque são repetíveis. Aqui embaixo, a estilização pode ser utilizada em classe, porque elas todas seguem o padrão. Então, sempre que você tiver uma estilização que aparece em mais de um lugar, o interessante é que você trabalhe com classe. Por quê? Porque, primeiro, você não precisa criar uma estilização para cada um. E, segundo, se houver uma mudança, quando você faz uma mudança, todos os elementos daquela classe vão sofrer daquela alteração. Então, você não precisa sair mudando em todos os lugares. Faz mais sentido você apenas mudar em um lugar e aplicar para todos. Princípio de reaproveitamento de código. E, por último, quando a gente tem algo muito específico, que dificilmente vai ser replicado para outros lugares, aí a gente aplica pelo ID. Por quê? Porque o ID ele tem que ser único. Vocês estão vendo lá a banco de dados e sabem que o ID, a chave primária, ela é única, ela referencia unicamente o elemento dentro da turma, no caso do banco. E aqui na tela do HTML, o ID ele vai referenciar unicamente o elemento lá dentro da tela. Então, a gente não pode sair criando IDs repetidos. Então, quando a gente cria por ID, a gente coloca uma estilização que é única e apenas aquele elemento que ele recebeu aquele ID vai sofrer. Então, é importante a gente ter essa separação aí e sempre preocupar quando eu vou utilizar tag, quando eu vou utilizar classe, quando eu vou utilizar ID. Mas, a gente tem como combinar eles para fazer seleções mais interessantes. E aí que entra a capacidade maior do CSS. Por quê? Porque imagina comigo, eu estou construindo um site. Eu sei que essa tabela aqui, só ela vai ter essa estilização. Eu vou identificar para essa tabela. Mas como que eu vou selecionar os elementos de dentro da tabela? Aí, a partir da definição do ID, a gente consegue vir e selecionar cada um deles lá de dentro. Então, o que a gente vai fazer no início aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um ID para a minha tabela, porque aí eu vou aplicar tudo lá dentro que eu vou aplicar sobre apenas essa tabela. Então, se eu fizer uma mudança, por exemplo, nessa coluna, para ela ficar com cinza, vai ser apenas quando eu estiver referenciado dentro dessa tabela. Se eu fizer uma mudança para colocar essas cores aqui, vai ser apenas quando eu estiver referenciado dentro dessa tabela específica e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, sempre que eu for estilizar, a melhor forma é que você pegue o elemento global, que é a tabela, no caso, nesse exemplo, e a gente coloque o ID nela. Então, eu vou chamar ela aqui de classificação, o ID dela. Classificação. Obviamente, esses IDs aqui, vocês têm de tomar cuidado, porque é a mesma coisa de você declarar uma variável, né? Você não vai utilizar espaço, você não vai utilizar acento, nem nada. Mesmas regras que vocês tinham lá para declaração de variáveis, vocês vão ter aqui para criação de classes, etc. Então, eu vim aqui e falei que a minha tabela tem o ID classificação. Aí, agora, toda vez que eu quiser aplicar um estilo sobre a minha tabela, basta eu fazer a seleção de acordo com o ID. Com o ID, vocês lembram que é com a hashtag. Esse vai fazer a seleção por ID. Então, eu vou vir aqui e vou colocar a classificação. E a primeira coisa que ele falou é para centralizar a tabela. Para a gente centralizar de forma garantida, a forma mais simples que a gente tem é colocar a margem esquerda e direita automática. Porque aí ele vai pegar de acordo com, independente de qual é o tamanho da minha tela que eu estiver mostrando, ele já vai centralizar ela automaticamente. No CSS, a forma mais simples é essa. Então, eu vou colocar a margem esquerda e a margem direita automática. Não se preocupa que provavelmente vocês fizeram de formas diferentes, mas aqui eu estou querendo mostrar para vocês mais formas de vocês pensarem e as formas que são mais simples da gente trabalhar. Dessa forma, minha tabela vai ficar centralizada, igual eu comentei. Independente do tamanho da tela que esteja, a margem esquerda e direita vai sempre se proporcionar para ficar a tabela no centro. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso aqui, colocar a tabela centralizada aqui, ó, uma tabela centralizada. Aí agora nós vamos começar a configurar aqui. Então, a primeira coisa, borda da tabela. Então, a borda da tabela a gente consegue aplicar aqui sobre a classificação mesmo. Então, já vou vir aqui e vou aplicar. Espessura de 1 pixel e cor DDD. Então, eu vou vir aqui, ó, border. Aí, quando a gente atribui a borda, a gente já consegue colocar as duas características ao mesmo tempo. Eu posso vir aqui e colocar a border color e a border width também. Posso, mas é mais fácil você colocar a borda toda de uma vez. Aí eu vou colocar que ela tem 1 pixel,
Aí eu consigo definir o tipo dela, no caso sólido, que ela vai ser fixa, e a cor, coloco aqui na frente. Então, um pixel sólido, ele vai colocar. Se eu colocar, por exemplo, que aumentar esses pixels, ele vai trocar aqui também, automaticamente. E esse sólido aqui é o tipo de borda. Por exemplo, tem o dashed, dotted, que aí vai ser essas coisas pontilhadas, coisa mais frescurinha. Mas aí vai depender de acordo com o seu estilização, né? Mas aqui, como a gente quer fixa, borda sempre é dimensão, tipo e cor, quando a gente for fazer a atribuição do atributo borda. Todos os textos devem usar a fonte Arial. Aí, quando é questão de estilização, igual eu falei para vocês, é um dos poucos lugares que a gente seleciona a tag de forma simples. Então, eu vou vir aqui e vou falar que todo o meu body vai utilizar a família de fonte Arial. Dessa forma, eu vou aplicar em todos, independente do que seja, se é a tabela, se é uma lista, se é qualquer coisa que utilize texto, vai estar utilizando a Arial aí. Beleza? Aí agora, cores usadas para as posições da classificação. Isso aqui ele está falando dessas coresinhas aqui, né? Que são do 1, 2, 3, 4, até o final aqui. Essas cores a gente vai utilizar e vai aplicar sobre essas classes, sobre esses elementos aqui. Vocês podem observar que a gente vai aplicar sobre mais de um elemento ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem essa característica de eu vou aplicar a estilização sobre mais de um elemento ao mesmo tempo, o mais interessante que a gente tem para fazer é o quê? Criar uma classe. Como nós temos 5 estilizações aqui, eu vou criar 5 classes aqui, que eu vou chamar elas de classificação 1, 2, 3, 4 e 5. Como que eu vou fazer? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó. Vou começar aqui. Eu sei que eu quero aplicar apenas no numeral. Então, é apenas nessa coluna aqui. Vou vir aqui e vou criar uma classe para essa coluna. Vou chamar essa classe aqui, por exemplo, de C1. Classificação 1. Certo? Como que eu vou fazer para selecionar? Aí agora que está o segredo. Por quê? Porque a gente só quer alterar na classe 1 se for por essa tabela. Então, o interessante é que vocês façam a seleção de forma completa. Eu quero que altere na classificação, apenas quando for dentro do tBody, apenas quando for uma TD com a classe C1. Então, tá vendo o que eu estou falando aqui? Ó? Primeiro seletor, qual que é o nível? ID, classificação. Segundo, eu quero procurar dentro da classificação, vou selecionar apenas no tBody. Terceiro, dentro do tBody eu vou selecionar apenas as TDs e dentro das TDs apenas as que têm a classe C1. Dessa forma, quando eu estou fazendo essa seleção aqui, eu estou restringindo porque se eu tiver outro elemento aqui na minha página agora, imagina que eu tivesse uma outra coisa qualquer aqui. Eu poderia vir aqui e criar, por exemplo, uma div, chamar ela de C1, colocar a classe dela de C1. E ela não seria afetada. Por quê? Porque só afetaria os elementos que estavam lá dentro da tabela. Isso é importante porque, principalmente quando você não sabe quem que está criando, quais são as outras pessoas que estão utilizando o site, que estão criando. Você não sabe quais são os nomes de classes que as outras pessoas criaram, se tiver mais de uma pessoa trabalhando. Você não sabe qual que é a classe que você criou numa página há 25, 30 dias atrás. Então, o que você faz? Bom, eu posso ter criado essa classe antigamente, tanto faz para mim. Mas eu vou garantir que na hora que eu vou selecionar apenas da classe que eu acabei de criar. E não vou misturar com, talvez, afetar uma outra página minha qualquer. Por quê? A característica de quando a gente cria um estilo em um arquivo separado é que você cria o estilo apenas uma vez e você replica para todas as suas páginas. Se você está replicando para todas as suas páginas, a chance de você já ter utilizado essa classe, vocês concordam comigo, que aumenta. E aí você não vai ficar procurando toda vez que essa classe existe ou não. Não. Vamos filtrar a seleção para que apenas aquelas que têm a classe de C1 sejam obtidas dessa forma. Então você restringe a busca lá apenas para o que está dentro da classificação, dentro do tBody dela, e que seja em uma TD. Então, se eu colocar uma TR, isso aqui já não vai dar certo. Tem de ser especificamente uma TD com a classe C1. E aí nós vamos vir aqui e nós vamos colocar o que foi pedido. Foi só a cor. Cadê? Cor azul celeste. Então, colo a cor lá. Vocês podem ver que tem uma pequena diferença aqui, né? Porque como não fica muito legal a projeção, não dá para ver direitinho, mas colocou o azul aí.
Aí agora, esse sistema aqui é só a gente replicar para os outros. Eu vou tirar essa div aqui e a gente aplica para todos que forem aplicados. Então, na T2 e na 3 continua essa primeira classe. Aí na 4 já muda para a próxima classe, né? Ou eu errei. A primeira é essa azul mais escura aqui. Eu vou até trocar aqui no GSM. É o azul mais escuro. Aí a segunda é aquele azul claro. Então aqui, a partir daqui já começa a classe C2. E a classe C2 é só esse elemento aqui, né? Não tem mais. Aí a próxima é a classe C3. A classe C3 vai até o 12. Isso aqui vocês estão vendo que a gente está aplicando na mão, mas imagina que essa tabela aqui, posteriormente, ela não vai ser criada na mão. A gente vai criar ela dinamicamente buscando essas informações do banco de dados. Então, isso aí vai ter dentro de um esquema bem mais simples. Que burro. Vamos fazer. É para ver se você está prestando atenção. Aí, 9, a 10, 11, 12. Aí na 13 até a 16 é a classe 4. E as 4 últimas seria a classe 5. Aí agora basta a gente criar para as outras classes aqui. Isso aqui pode fazer aquele nosso amigo todas as horas, né? Obviamente prestando atenção para trocar os valores, né? 4, 5. Aí as cores. Aí esse azul celeste para 2, laranja para 3, cinza para 4 e vermelho para 5. Aí vocês já podem ver que já está aqui do lado agora. As corzinhas já estão aplicadas aqui. Tranquilo isso aqui? Agora alguma dúvida, pessoal? Não? Então, beleza. Continuando. Vamos ver o próximo ponto. Posições, agora formatação de fonte. As posições de classificação, que é essa primeira coluna aqui. Tamanho 18, negrito, alinhamento centralizado e as cores variam. Aí agora vem um outro trick que eu vou ensinar para vocês, uma outra mágica aqui. Por quê? Para a gente poder aplicar sobre isso aqui, se for agora pegar, todo mundo vai aparecer, né? Todo mundo vai pegar essa estilização. Então vamos criar uma classe e colocar aqui em todo mundo. Só que se eu vou fazer isso para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta coluna, você vai dar um trabalho bem problemático. Existe uma forma da gente fazer o CSS quando ele está selecionando elementos que são elementos do tipo contínuo, por exemplo, tabelas, listas. Qual que é a característica quando a gente tem esses elementos? Eles são várias repetições de uma única tag. Por exemplo, uma tabela são várias repetições de TD. Uma lista, várias repetições de LI. Quando a gente tem esses elementos dessa característica, a gente consegue selecionar um filho de determinada posição. Por exemplo, se eu quisesse selecionar essa coluna aqui, seria o meu qual a TD que eu estou precisando na tabela. Não é a primeira, nem a segunda, no caso seria a terceira. E a gente consegue selecionar qualquer uma delas a partir da seleção de qual filho que eu estou procurando. Então, imagina aqui, ó, eu quero procurar na seguinte característica. Eu quero procurar dentro da minha tabela classificação, dentro do TBORE, apenas a TD, apenas as TDs, mas eu não quero qualquer TD. Eu quero sempre a primeira TD de cada linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a opção First Shield. First Shield me indica que eu estou selecionando a primeira TD. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, bom, ele está procurando a classificação. A classificação é essa aqui. Está procurando dentro do TBORE. TBORE é essa aqui. Aí, ele quer procurar a TD. Eu tenho várias TDs, mas eu vou procurar sempre a primeira. Então, aonde que começa a TD? Aonde que reinicia a TD? Em cada TR ela reinicia. Qual que é a primeira? É essa, depois nessa nova TR é essa, depois nessa nova TR é essa, e assim por diante. Cada vez que ele reiniciar, ele vai refazer a seleção da First Shield lá dentro, e a partir disso ele vai aplicar a estilização lá.
Por exemplo, aí agora o que eu vou fazer? Basta eu aplicar as características que eu quero. Fonte, size, 18 pixels. Depois, negrito, fonte, weight, bold. E centralizado, text align, center. Quando eu centralizar aqui, ele vai aplicar apenas no primeiro filtro da CTD. E assim, da mesma forma que a gente tem como aplicar no primeiro, a gente consegue selecionar qualquer um dos filhos. Basta a gente selecionar, ao invés de ser pelo first, que o first obviamente é o primeiro, a gente poderia selecionar pelo init shield. O init shield é qual filho? E aí você passa entre parênteses qual deles que você quer. No caso, se eu quisesse o primeiro, eu passaria entre 1. Se eu quisesse a terceira linha, eu passaria aqui dentro o 3. E assim por diante. A gente consegue colocar em qualquer linha. Se eu pegar, só mostrando aqui para vocês, se eu colocar na 3, ó, observa que quem foi aplicado vai ser a terceira TD a partir de agora. Ok? Então, tanto o first field quanto o init shield vai fazer a mesma função. Só que o first shield vai fazer sempre o primeiro, e o init shield a gente determina qual posição exatamente eu quero. Tranquilo isso aqui, pessoal? Vocês fizeram de forma diferente, né? Alguém fez desse jeito aqui ou não? Não me batam. Vocês aprenderem mesmo da forma mais difícil, agora é a forma mais fácil. Beleza? Vamos aqui pro próximo. Aí os títulos das colunas. Por que é importante, tá vendo, a gente separar de TRI e de TBOD? Nesse momento aqui ficou bem claro, ó. Eu quero utilizar só os títulos das colunas. Eu preciso me preocupar em aplicar e diferenciar as TDs? Não, basta selecionar todas as TDs, mas de dentro do cabeçalho. Até agora, todas que eu selecionei não está sempre dentro do TBOD? Agora eu vou selecionar só as do TRI. E aí eu não preciso fazer nenhuma classe, nem nada. Dessa forma eu organizo para que toda vez que tiver dentro do meu cabeçalho, eu vou aplicar essa estilização. E nada dessas outras aqui vai sofrer alteração, porque todas as outras estão só para o TBOD. Aí o que eu tenho de colocar aqui? Tamanho 13. Cor. 999. Depois negrito. E centralizado. Agora, olha lá, ele vai aplicar só lá em cima no meu cabeçalho. Tranquilo? Aí agora, os nomes dos times. Os nomes dos times estão em qual coluna? Está na segunda coluna. Então, nós vamos fazer o init shield e passar a 2 para fazer a seleção. Então, nós vamos vir aqui. Eu vou fazer o seguinte, para poder ficar organizado, a gente vai pegar esse do TRID aqui, eu vou movimentar ele cá para o início. Por quê? Porque aí eu vou fazer a estilização na mesma ordem que eu tenho da tabela. Tabela toda geral, depois o TRID e depois todas do TBOD. Para a gente poder organizar e encontrar no meu arquivo CSS mais fácil aqui. É até uma dica que eu dou para vocês. E aí agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui do TBOD, selecionando só, porque agora eu vou fazer o init shield, a segunda posição, que é a dos nomes dos times. E aí, na segunda posição dos nomes dos times, a gente vai ser tamanho 14. Depois, color 6. E negrito. E o align left. Beleza. Aí os nomes dos times. Por último, a coluna referente à quantidade de pontos dos times. A quantidade de pontos é a terceira coluna. Então, nós vamos fazer o init shield, só que dá 3 agora. E aí, na 3, é tamanho 14. Preta. E pode usar black também, seria a mesma coisa, não tem diferença. O negrito. E centralizado. Aí
vai ser para essa aqui, que é a das pontuações. Demais colunas de classificação. Tamanho 14, cor 66, não negrito e alinhamento centralizado. Aí agora pensa aqui comigo. O CSS ele é igual a qualquer linguagem de programação que a gente já viu, né? Quando você pega, por exemplo, lá em C, vou pegar o C, o Java, você declara uma variável nessa linha, você concorda comigo que você só consegue utilizar essa variável dessa linha para baixo, dentro do mesmo bloco. No CSS, a ordem que ele vai estar aplicando as estilizações é sempre do início para o final do arquivo. Então, ele vai começar aplicando lá da TRID, depois da TBOD, e assim por diante, até chegar aqui no final. Eu falei que todas as outras colunas, elas vão receber uma determinada estilização, que no caso são mais, se a nossa tabela tem 11, são mais 8 colunas. Eu não vou fazer a seleção do 2, do 3, 4, 5, 6, 7, 8, não faz sentido. O que a gente pode fazer nesse caso, que é bem fácil? Eu defino um valor geral antes de todas. Dessa forma, eu vou colocar, então, a estilização geral aqui. E depois, apenas nos fios específicos, a gente tem a modificação que vai ser dele próprio. Por quê? Porque eu vou aplicar o geral em todas. E depois eu vou vir na primeira e vou aplicar isso. Depois na segunda aplicar isso. Depois na terceira aplicar isso. E assim por diante. Entenderam a ideia? A gente aplica apenas uma vez aqui em cima para todas as TVs. Aí é sem a seleção de qual o fio que está, vai aplicar para todos. Depois eu vou vir aqui, só vou aplicar para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. Então eu vou só fazer isso, ó. Classificação, TBOD, TD, porque todas vão receber essa estilização. E ela vai ser de tamanho 14. Cor 6, né? Não negrito e centralizado. Olha lá o que vai acontecer agora. Ele vai aplicar em todas. Por quê? Imagina aqui, ó, se eu não tivesse esse código, está comentado. Então aplicou todas ficaram iguais. Aí agora depois eu venho aqui e aplico na primeira. Todas continuam iguais, mas a primeira eu diferenciei ela de alguma forma. Depois eu vou e aplico na segunda. Todas continuam iguais, mas a segunda eu diferenciei. E por último, eu aplico na terceira. Todas as outras continuam iguais, mas a terceira está diferente. Entenderam essa lógica aqui, né? O que a gente fez, né? É só para vocês pensarem sempre nisso. Como a gente faz a seleção bem específica, a gente consegue aproveitar isso aqui e facilitar bastante, reduzir muito a estilização, reduzir muito o tamanho do código, aproveitando esses pequenos atalhos que a gente pode utilizar aí. Então, você aplica o geral e depois sai aplicando as específicas. Se você aplicasse isso aqui lá no final, o que ia acontecer? Eu apliquei os específicos, mas depois no final eu fui lá e apaguei tudo. No caso, deixa eu salvar isso aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Não era para ter acontecido isso não, mas deixa eu ver qual está a ordem aqui. Ele está priorizando a Init Shield, tá vendo? Aqui dentro do navegador ele mesmo priorizou. Mesmo que ele selecione a da TD, ele veio aqui e substituiu todas da Init Shield. Isso aqui é coisa mais nova. Antigamente, quando nas eras mais antigas da internet, não funcionava muito assim. Esses dias eu vi um problema, foi na sala de vocês, na aula passada. Eu vi um problema que há muito tempo eu não via, que era um negócio funcionar no navegador e não funcionava. Depois eu vi que tem uma modificação que você tem que fazer lá no Firefox. Depois eu vou te mostrar lá para aplicar. Mas nesse caso aqui, o próprio navegador priorizou pegar. Só que se a gente não tiver um navegador que tem essa capacidade, ele provavelmente vai dar problema. Mesmo assim, eu recomendo que vocês sempre façam isso. Primeiro você aplica o geral e depois você vai lá e aplica as utilizações específicas. É a forma mais segura. Deixa eu ver aqui o negócio. Agora eu tive uma... Vamos ver se vai funcionar naquele navegador. Naquele. Ainda funcionou, você vê. Até ele ainda teve a capacidade de coisa. Só que, obviamente, ficou tudo bugado as questões do encoding aqui que eu teria de modificar. Mas é porque ele não reconhece o sem bom, que é só do Linux. Na hora que eu atualizar para o com bom, ele vai corrigir. Olha lá. Mas é isso aí. Então, apesar de tudo, ainda aceitou. Mas mesmo assim, eu recomendo que vocês
priorizem sempre fazer da forma que eu comentei lá. Colocar o geral primeiro e depois atualizar os específicos, dessa forma fica mais garantido aí. Aí agora fala sobre as legendas. As legendas eu sei que lá embaixo está dentro da onde? Está dentro do meu TFUT. Então, qualquer coisa que eu aplicar selecionando no TFUT, não vai fazer diferença nenhuma naqueles que eu já apliquei lá em cima. Então, está tudo organizado, basta eu fazer a seleção sempre pelo TFUT, eu não preciso me preocupar em colocar a classe, em estilizar nada. Então, vamos ver o que é para fazer no TFUT. Eles têm essa cor específica, mas isso é só para a primeira linha, né? Para a legenda da área de classificação, elas têm essas aqui, que seria isso aqui, né? Taça Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americano e rebaixados. E aí depois, para as siglas e para os significados, ele tem uma outra. Para essas siglas e significados, a gente vai ter de depois colocar a classe específica. Então, vamos aproveitar e vamos fazer a configuração geral aqui, e depois a gente aplica as siglas e significados. Então, o geral é tamanho 10, então eu vou vir aqui, ó, classificação, TFUT, TD. Font size, 10. Cor, essa aqui. Formato não negrito e alinhamento à esquerda. Então, a gente vai aplicar. Vai aplicar para todos por enquanto. Depois a gente ajusta só para os que a gente quer. Aí agora nós vamos colorir esses camaradinhas aqui. Não tem outra forma, a não ser que a gente identifique cada um desses valores aqui. Eles têm que ser possíveis de serem selecionados unicamente, seja por ID, seja por classe. Aí a gente tem de criar um bloco de separação. O bloco de separação que a gente vai utilizar aqui vai ser o span. Por quê? Porque se a gente criar uma div, olha o que vai acontecer. Ele vai dar a quebra. Quando a gente cria a div, ele tem por característica dar a quebra. Então, se a gente usar o span seria um bloco de texto que a gente permite colocar qualquer valor lá dentro e a gente consegue aplicar uma estilização específica para esse camarada aqui. Então, aí a gente pode vir aqui e aplicar dentro desse camarada uma classe que já foi criada lá em cima, que é a classe C1. Classe C1. Aí vocês vão falar assim, bom, beleza, eu apliquei C1, mas não veio para cá. Por quê? Porque na seleção da C1, lembra que a gente filtrou pela TD? Agora, além da gente filtrar pela TD, a gente vai vir aqui também colocar a classificação, TFUT, SPAN, C1. Aí a gente vai colocando por vírgula, quer dizer que eu vou aplicar nessa seleção e nessa seleção aqui ao mesmo tempo. Por que eu aplico por vírgula? Ah, essa cor mudou, eu só preciso mudar no lugar. Não preciso sair mudando em vários. Lembra sempre de fazer isso. Aí a gente vai fazer a mesma coisa para as outras. C2. A C3 também tem? Tem. A A4 que não tem. C3. A A4 não tem, porque não tem nenhuma legenda para o pessoal de cinza. E a C5. Dessa forma, a gente aplicou para todas e replica os spans aqui agora mudando. 2, 3 e 5. Talvez seja até interessante dar uma quebra aqui manual para poder ficar mais organizado isso aqui. Não sei se eu der uma quebra aqui vai dar treta. Não. Para ficar mais organizado aqui, a gente quebrou. E aí a gente aplicou lá embaixo para os quadradinhos também. Lembra? Sempre de utilizar no mesmo código. Por quê? Mudou a cor, só vou lá em um lugar. Não preciso de sair procurando o código inteiro. Fazer Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Lembra de sempre centralizar dessa forma para a gente aproveitar e reduzir ao máximo a mudança. Ainda mais um negócio igual estilo. Estilo é um negócio que muda muito. Então tem que tomar sempre esses cuidados aqui para precisar de, quando precisar de fazer uma mudança, sofrer o mínimo de impacto possível no seu arquivo CSS. Aí aqui agora também é um negócio complicado, mas para a gente conseguir fazer aquela aplicação lá, infelizmente a gente vai ter de fazer a criação de uma splan aqui, chamar de, por exemplo, a classe de sigla, e aí coloca para essa aqui. Aí pontos, a gente vai ter de criar uma splan, pode até não criar, mas eu acho que melhor é criar a classe aqui também. Ou não será necessário? Deixa eu ver o que muda na pontos lá.
Só muda a cor. No caso, eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Eu posso criar uma span geral, né? Só pôr o seguinte, tá bom. Coloco todo mundo lá dentro. Dessa forma, eu consigo aplicar aquela cor, tá vendo? Coloquei todo mundo lá dentro. Então, vou vir aqui. Classificação, tput, span.sigma. Aí a gente coloca, no caso, a cor e a fonte. A fonte já está, porque foi aplicada aqui em cima. Color 55555. Dessa forma a gente aplica em todo mundo. E aí falta só aplicar em cada uma das siglas, ela tem de ficar negrito. Aí não tem jeito. Aí tem de vir aqui, criar span de sigla para cada uma delas. Vai ficar feio, mas né? Jogos. Vitórias. Empates. Derrotas. Gols pró. Gol contra. Saldo de gols. E o percentual de aproveitamento. Dessa forma, todo mundo está dentro de sigla. É só a gente vir aqui e colocar na sigla o negrito. Nem dá muita diferença, mas quando você aumenta o zoom, você consegue ver que ela dá. Coloca o negrito lá. Beleza? Até aqui, tranquilo, pessoal? Legal? Vamos finalizar então agora. Aí agora, as células dos valores exibidos das colunas lá, elas têm de estar zebradas. Então agora a zebra. Como que a gente vai fazer isso? Aí existe outra técnica que a gente consegue aproveitar com a Init Shield aqui também, que é fazer o quê? A Init Shield, ela consegue identificar aqui dentro, você tem que passar uma variável chamada N. E aí, por a partir dessa variável N, a gente consegue fazer, por exemplo, se eu passar só o N, é como se ele fizesse uma repetição. Como se vocês imaginassem que ele está fazendo um for, que começa em 1 e vai até o tamanho da sua coluna, sempre incrementando em N. Então, por exemplo, se eu passar aqui no caso 2N, o que eu estou falando? Que ele vai começar na primeira, vai somar mais duas, depois mais duas, depois mais duas, e aí a gente consegue aplicar a estilização em linha, por exemplo, coluna sim, coluna não, coluna sim, coluna não. E aí a gente conseguiria aplicar também, se a gente quisesse, linha sim, linha não, linha sim, linha não. Numa lista, item sim, item não. Dá para a gente fazer isso aqui da forma que eu quiser. Então eu vou vir aqui, ó. Como ele é algo bastante... Depois dessa aqui da específica, eu vou vir aqui e vou colocar classificação, tbody, td. Aí eu vou fazer o Init Shield. E eu vou falar que é 2N, ou seja, a cada N novo eu vou sempre incrementar de 2 em 2. É como se eu rodasse um for que começa em 1 e vai até incrementando sempre de 2 em 2. Aí a gente vai aplicar o background color, aquele fundo lá. Quando eu aplicar, aí vocês já vão ver que ele já vai aplicar bonitinho. Só porque ele está aplicando invertido da gente, né? O que a gente quer é as outras, né? A gente quer as ímpares, ele está aplicando sobre as pares. Para aplicar as ímpares, basta pôr mais um aqui que ele vai começar na 2, ao invés de começar na 1. Ele já vai aplicar para nós as bordinhas bonitinhas. Ok? Aí, o último ponto. Essa primeira eu não quero. Então, essa primeira, basta a gente tratar para ela para a gente não querer. A First Shield eu já tenho o tratamento para ela. A primeira eu não quero branquinha. Eu não quero cinza, eu quero branco. Então, eu apliquei em todas, depois tirei especificamente daquela, botei ela para branca. Ok? Isso aqui foi provavelmente o que deu mais trabalho para vocês fazerem lá na hora do código, né? Mas é bom que vai vendo aí que tem formas de facilitar bastante.
Isso aqui, de novo, essas questões do end-shield, sempre que a gente tiver elementos que têm essa característica de repetição, a gente consegue aplicar eles lá e fazer a estilização de forma bem rápida e bem mais prática do que fazer um por um. Sim, se você aplicasse, por exemplo, na linha, só vamos fazer o teste aqui, ó. Ao invés de fazer na TD, eu vou fazer na TR. Tá vendo? Aí ele iria zebrar na linha, ao invés de zebrar na coluna. Basta você mudar qual que é o elemento de repetição que você quer aplicar. Ok? Aí agora, certifique-se de que todas as colunas apresentem a mesma largura. Para a gente poder fazer essa certificação aqui, o mais indicado é que vocês trabalhem com o CoSpan. Não sei se eu cheguei a apresentar para vocês o CoSpan, esse aqui. Ele é uma tag que a gente coloca na própria tabela. E aí a gente consegue delimitar o tamanho de cada uma das colunas para a gente poder fazer como base. Por quê? Porque talvez aplicar tamanho de coluna sobre o CSS pode ser que não fique muito legal, porque quando a tela redimensionar, se você colocar esse tamanho fixo, pode estourar a sua tela, entendeu? Quando a gente coloca no CoSpan, sempre que a tela tiver espaço, ele vai utilizar, e quando ele for reduzindo, ele vai redimensionando automaticamente. Então, basta você criar, ó, antes do seu TRID, você cria a CoSpan, e para cada uma das colunas que você tem, você vem aqui e define qual que é a width dela. Eu quero que todas aquelas lá, ó, P%, devem, com exceção da porcentagem, apresentar a mesma largura. Então, eu sei aqui no caso, como eu já fiz esse site aqui, esse exercício, eu sei que um legal seria colocar todas elas de tamanho 40. Então, eu vou vir aqui e vou colocar todas elas de tamanho 40. Deixa eu ver, 1, 2. E as duas primeiras, a primeira é a dessa pontuação, um pouquinho maior. A segunda do nome do time, um pouco maior. Depois, todas essas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de tamanho igual. E a última, também um pouquinho maior, de tamanho 50. Mas qualquer tamanho que vocês colocassem aqui, que padronizasse, ele ficaria perfeito aí para a gente poder padronizar. Dessa forma, você garante que todas elas vão ter sempre o mesmo tamanho, independente do redimensionamento que sua tabela sofrer. Então, a CoSpan, ela já me garante isso. É mais prático você delimitar o tamanho da tabela pelo CoSpan do que pela CSS. Ele fica mais organizado. Ok? Então, depois, bordas. Aí agora, borda de espessura de 1 pixel para cada separação entre as linhas. Aí agora é o mais fácil. Já está tudo pronto. Basta eu vir aqui. Essas bordas, eu vou aplicar elas... Deixa eu ver se eu vou aplicar em todas as coisas. Pode aplicar em todas aqui. Eu vou aplicar apenas dentro do... Apenas superior e inferior, tá vendo? As da esquerda e da direita, elas não existem. Então, nós vamos aplicar apenas superior e inferior. E elas vão ser aplicadas dentro do meu T-body. Então, eu vou aplicar em todas as TDs do meu T-body. Como que eu vou fazer? É só eu vir aqui, lá, já selecionei todas as TDs do meu T-body, border, top. Aí a gente vai colocar, qual que é o tamanho? 1 pixel, solid, DDD. Deixa eu ver. Aí já vai aplicar em todos. Só que tá vendo que ele tá ficando um quebradinho aí no meio? É porque as tabelas, por característica, ela tem uma característica que a gente chama de colapse, que é para poder fazer a borda completa na TD, como se fosse cada TDzinha ser um quadradinho inteiro. Para você dar um merge, vamos dizer assim, agrupar as tabelas, basta você tirar a característica do colapse, que é aqui na classificação. Border colapse, colapse. Aí elas vão agrupar, elas vão colapsar. Aí elas vão ficar únicas, sem ficar com aqueles espacinhos entre cada uma das linhas. Beleza? Por último, aí ficou faltando aqui embaixo, hein? Não ficou... porque eu não coloquei border bottom. Tá vendo que aqui embaixo não teve aqui do Atlético Goiás? Só vim aqui. Aí ele... E aí, o último é quando eu colocar a separação entre o quarto, quinto, 16º e 17º, a gente tem uma borda mais grossa. Aí agora vai determinar do jeito que vocês quiserem. Eu posso fazer a seleção aqui e colocar uma borda embaixo mais grossa, ou eu posso fazer uma seleção aqui e colocar uma borda em cima mais grossa. Qualquer um dos dois não faria diferença.
Como a gente não quer selecionar TD por TD, a gente vai selecionar a linha naquele caso. Então, eu vou vir aqui, ó, classificação, tbody, aí eu vou selecionar uma linha específica que tenha aquela classe, no caso, que eu vou chamar, por exemplo, de separa. Mas a gente não aplica borda sobre a linha, a gente aplica a borda sempre sobre a coluna. Então, basta eu selecionar as colunas daquela linha. Então, tá vendo? Eu estou selecionando uma TR que tem a classe separa as TDs de dentro dela. E aí a gente coloca a border, por exemplo, vou fazer embaixo. Então, border bottom, 2 pixels, solid, é o DD, né? CC. Beleza. Aí agora basta eu vir aqui naquele camarada, que é o, como eu coloquei embaixo, eu vou vir aqui nessa TD. E depois lá na 16ª também. Separa as duas lá. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso aqui? Sossegado? Não, CSS é o, assim, igual eu falei lá com vocês de HTML também. CSS, na minha opinião, é uma linguagem extremamente repetitiva. A gente só vai aprender ela quanto mais a gente fizer. Quanto mais vocês forem fazendo, mais vocês vão aprendendo. Não faz muito sentido eu vir aqui e explicar comandinho por comandinho, acho que é só perda de tempo mesmo. Então, eu faço esse exercício aí, e agora eu estou mostrando uma forma mais simples, vocês fazerem ela aí, para vocês terem uma noção, quando a gente for utilizar, a gente ir trabalhando sempre dessa forma aí também. Ok? Aí eu quero adicionar depois com vocês, a gente vai começar a trabalhar na próxima aula com um framework, vocês já devem ter ouvido falar, para utilização, chamado Bootstrap. Alguém aqui já ouviu falar desse camarada aqui? Se alguém já ouviu falar e tal, se não tiver ouvido falar, só dá um Google lá e ver o que é, para vocês verem que com esse framework aí a gente vai auxiliar ainda bastante a agilizar as nossas utilizações. Vai mais simples além de trabalhar com a parte de utilização, principalmente quando a gente falar de web sistemas, que é o que a gente vai focar daqui a pouco. Tranquilo isso aqui, pessoal? Alguma dúvida? Beleza.